Boa noite, gente. E aí, o friozinho, como é que tá? Finalmente, né? Parece que o inverno deu as caras, né? Mas aí fica 1, 2 dias, depois volta o calor. Eu gosto assim, gosto do calor. Mas o frio tem gente que gosta também, então é bom agradar todo mundo aí, né? Então, nesse friozinho, então é bom você estar aí agora em casa, tomando seu chazinho ou seu cafezinho, agora ouvindo o Paulinho, né? Muito bem. Com atenção e carinho, é isso aí. Gente, eu quero dar uma ênfase aqui para a Escola Bíblica Portal. Vocês viram aí? Volta já nesse domingo, né, dia 2. E só para você que ainda tem dúvidas, como que vai funcionar isso, né? A nossa Escola Bíblica, ela vai retornar agora, obviamente, ainda toda ela online, tá bom? Pela plataforma do Zoom. E a igreja investiu aí para comprar 5 salas que serão disponibilizadas aí nessa plataforma Zoom para as aulas. Pastor, mas isso não é de graça? Tem a opção gratuita, mas ela é bem básica. Então, para aquilo que nós precisamos para aulas de qualidade, nós tivemos que investir num molde, num modelo um pouco mais avançado dessa plataforma para que você realmente acompanhe as aulas com mais qualidade. Então, assim, você vai, se você já faz parte de algum dos grupos de PG, grupo de WhatsApp, enfim, da igreja, qualquer grupo que seja, você vai receber ali no seu grupo, né, chamado um ID, né, é um número, um código que você vai baixar ali, então, no seu computador ou no seu celular, a plataforma do Zoom, né, a ferramenta do Zoom. E ali você vai digitar, então, esse código correspondente à sala, né, à matéria que você queira participar. Então, por exemplo, se você já tem participado como membro da igreja, enfim, de alguma dessas classes no primeiro semestre, no caso teve a classe O Deus Esquecido, que vai ser oferecida aí, que fala sobre o Espírito Santo, ou Igreja Relevante, ou participou das outras duas que tiveram no primeiro semestre e nesse segundo semestre não vão acontecer. Foi a classe de discipulado, né, e também a classe de cristão e a cultura. Isso, obrigado. Se você participou de uma dessas, aí você quer escolher, por exemplo, agora eu quero participar de Igreja Relevante. Você vai pegar o código da sala correspondente à Igreja Relevante, vai digitar esse código ali e aí ele vai já te encaminhar diretamente para essa sala. Domingo que vem, 19 horas, tá bom? Então, domingo que vem, às 7 da noite, você vai entrar, digitou o código, já vai direto para a sala. Claro que você não vai entrar às 19, entra um pouquinho antes, o professor vai estar lá te esperando, tá bom? Se você, por exemplo, você está chegando agora na igreja, você é um visitante, está participando de um PG, e aí fica meu apelo também para vocês que são líderes de PG, ou enfim, vocês que já são membros da igreja, mas que têm no seu PG visitantes, ou conhecem um vizinho, um amigo, enfim, pode ser até um inimigo, viu? Pode colocar lá e convidar ele para a classe de vida cristã, porque ali nós vamos estudar as doutrinas básicas das Escrituras. Então não é só para você que está chegando na igreja, se você quer rever esses conceitos básicos, o que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre Deus, sobre a própria Bíblia, sobre batismo, ceia, o Espírito Santo, e sobre salvação. Então, vá para essa classe Vida Cristã. Convide o seu amigo, encaminhe ele para essa sala Vida Cristã. Se você já está na igreja, já passou por essa sala Vida Cristã, mas ainda quer compreender melhor sobre o que significa ser uma igreja em pequenos grupos, entender a visão da igreja, os valores, a missão, a classe para você chama-se Visão. Tá bom? E aí teremos essas outras 2 classes que são temáticas, uma sobre o Espírito Santo e outra sobre a Igreja Relevante. Então, é desse jeito que você tem que fazer. Baixar o aplicativo Zoom e aí, então, entrar lá no site da igreja ou pelo link que for enviado num dos grupos do WhatsApp e você anota o ID daquela sala, digita esse código lá e vai entrar, então, nessa sala. Agora, é claro, se você entrar numa sala, vai com ela até o final, tá bom? Não pode ficar entrando domingo numa, no outro domingo na outra, que você perde a sequência. Entrou em uma, assiste todo o curso ali, serão 16 encontros até o fim do ano. Tá falado? Qualquer dúvida, pode ligar aqui na igreja, pode mandar algum WhatsApp para qualquer grupo, que a gente tem gente preparada lá para explicar para você, tá bom?
até melhor do que eu expliquei aqui agora. Tá ok? Muito bem. Então, nós vamos caminhar hoje aqui um pouquinho sobre uma questão muito interessante, uma dúvida que muitas pessoas têm, muitos questionamentos, infelizmente até muita gente julgando em cima dessa questão de o que significa realmente o verdadeiro evangelho, né? O que seria uma verdadeira conversão, uma conversão genuína? Será que realmente, uma vez convertido para sempre? Então fica essas questões aí, né? Ainda mais nessas épocas onde parece que ser cristão está na moda, né? Basta, né, colocar um adesivo no carro, uma camiseta estampada ali, algum versículo, alguma coisa, às vezes até uma tatuagem. Será que isso realmente significa que aquela pessoa foi transformada pelo verdadeiro evangelho? E eu quero olhar com vocês aqui, nessa noite, rapidamente, uma reflexão em cima da carta de Paulo aos Gálatas e pensar sobre essa questão da ação do verdadeiro evangelho. Tá? E eu quero ler com vocês aí esses versículos que estão a partir do verso 11 do capítulo 1, tá bom? Vou projetar aí para vocês, mas é claro que se você tiver uma outra versão e quiser acompanhar aí da sua casa, fique à vontade nesse sentido também, tá bom? Vamos ali a leitura. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. Paulo diz assim: Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Esses dois versículos são introdutórios aqui, porque eles, na verdade, resumem todo esse argumento que Paulo vem traçando desde o primeiro versículo. E o propósito pelo qual Paulo escreve a carta aos Gálatas, né, na verdade uma região da Galácia, as igrejas espalhadas por ali, é para corrigir esse desvio doutrinário, que ele chama de um outro evangelho. Ele vai dizer, não, na verdade não existe um outro evangelho, só existe um único evangelho. E o que vocês estão fazendo aí na verdade, estão se a verdadeiro evangelho. Ele fala isso no versículo 6, com um tom de admiração. Ele diz, estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. E o que ele vai chamar basicamente de outro evangelho? Né? O evangelho dos judaizantes. Né? O evangelho da lei, que na verdade é contraditório, né? Ou querer ser justificado por obras da lei. Esse não é o evangelho. Paulo vai combater isso. Né? Ele vai discorrer aí a sua carta, falando um pouquinho sobre a graça, o evangelho da graça, a suficiência do evangelho da graça, e também a liberdade que nós temos em Cristo de nos desamarrarmos, né? Nos soltarmos dessas exigências da lei que nunca salvaram e nunca salvarão ninguém, porque elas apontam para uma capacidade, ou apontariam para uma capacidade que o homem jamais teve e jamais terá. Né? O único homem que conseguiu cumprir toda a exigência da lei foi Jesus Cristo, e exatamente para que nós pudéssemos, através dele, da sua vida, da fé, na sua pessoa e obra, então sermos alcançados pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então Paulo vai fazer essa defesa do evangelho na carta aos Gálatas. E aí então, nesses dois versículos, ele vai se apresentar como apóstolo, né? No versículo 1 ele já se identifica como apóstolo, porque isso era muito importante. A pessoa de Paulo estava sendo questionada exatamente por isso. Os judaizantes e até alguns irmãos estavam dizendo que esse evangelho que Paulo pregava, do evangelho da graça, apenas pela graça, pela fé em Jesus Cristo, não era suficiente. Né? E isso estava confundindo a cabeça de muita gente. E Paulo, então, vai trazer uma exortação pesada nesse sentido, dizendo que aquele que disser que falar qualquer outra coisa que não seja essa, a respeito do verdadeiro evangelho, seja considerado anátema, né? Ou considerado maldito. Paulo vai fazer uma dura exortação quanto a isso, né? De gente que estaria pervertendo o evangelho de Cristo. Então Paulo estava sendo questionado na sua autoridade, né? Mas quem é você? Você não é nenhum dos 12. Né? E Paulo vai dizer, não, eu recebi sim a revelação do próprio Jesus Cristo, eu sou apóstolo e recebi essa revelação de Jesus para levar o evangelho aos gentios. E ele vai defender o seu apostolado aqui. Por quê? Porque para defender a mensagem, ele tem que se apresentar como um mensageiro
né, enviado ou comissionado pelo próprio Deus, assim como fora os demais apóstolos. Então Paulo vai aqui, nesse primeiro capítulo, especialmente também no 2, autenticar o seu apostolado aqui. Né? Para validar a mensagem, ele então vai procurar se apresentar como um apóstolo validado pelo próprio Jesus. Tá bom? Continuando então o verso 13. Nós vamos discorrer também a partir desse aqui nos pontos da mensagem. Pois, versículo 13 ali, ó, pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer, aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então eu quero começar essa mensagem hoje pelo final. Quero começar pelo último versículo. E já começar com uma pergunta. Uma pergunta que, para mim, é o núcleo dessa mensagem. Né? Eu quero começar com a conclusão, então. Versículo 24 diz assim, e glorificavam a Deus por minha causa. E a pergunta está aí. Quando foi a última vez que alguém glorificou a Deus por sua causa? Pensa nisso. A gente pode discutir um monte de ponto teológico aqui sobre ser salvo, o que significa ser salvo, perseverar na salvação, discutir questões de será que perde a salvação? Alguns vão dizer que sim, eu acredito que não, defendo isso, para mim isso é a base, né? Se tirar isso, a gente fica sem chão teológico, mas alguns, né, gente até piedosa aí vai entender que perde e tal. Mas enfim, se a gente entrar nesse caminho, a gente vai discutir muito, vai trazer argumentos, isso também é saudável, mas pensa crucialmente nessa pergunta, se ela realmente não é essencial para definir isso. Né? Se de fato o verdadeiro evangelho te alcançou. Através dessa pergunta você pode fazer uma boa análise. Quando foi a última vez que alguém glorificou a Deus por sua causa? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que você já sabe a resposta. Né? Quando foi a última vez que a sua vida, aquilo que você é, e também, consequentemente, aquilo que você faz ou deixa de fazer, revelou Jesus para alguém? A ponto de alguém, mesmo não crendo em Jesus, poder dizer, eu dou graças a Deus pela vida dessa pessoa. Né? E ainda que não seja um cristão, ainda que não seja alguém que de fato irá prestar um culto ou, enfim, uma adoração sincera a Deus, vai se lembrar e vai poder falar, Deus existe. Se eu já ouvi falar alguma coisa sobre Deus, sobre bondade, sobre perdão, sobre ética, sobre moral, eu agora tenho visto isso na vida dessa pessoa. Pode ser um parente, pode ser alguém dentro de casa que observa seu comportamento, sua mudança, seu jeito de ser. Pode ser um colega de trabalho que vê em você alguém que de fato se destaca, não necessariamente pela técnica no trabalho, mas pela conduta, pela ética, pelo comportamento, pela excelência em mostrar realmente, dar o melhor ali naquele ambiente. Alguém talvez na faculdade,
alguém talvez na vizinhança ou em alguma situação específica. Quando foi a última vez que alguém glorificou a Deus por sua causa? Quando foi? Né? O ideal seria lembrar-se, por exemplo, talvez aí do que seria o ápice disso, né? Quando você prega o evangelho e alguém, pela graça de Deus, se converte. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas pessoas se converteram por meio do seu testemunho nos últimos anos, nos últimos meses? Enfim, essa é uma pergunta que bate forte, né? Porque ela não deixa ninguém em cima do muro. Não tem como ficar enrolando, né? Ou você responde isso de maneira que revele um verdadeiro testemunho de um verdadeiro evangelho que te alcançou, ou você, de fato, pelo menos diante de Deus, você não vai poder negar que talvez ainda o verdadeiro evangelho não tenha te alcançado, porque ninguém glorificou a Deus por causa da tua vida. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo, né? Ele é assim, a gente olha para a vida de Paulo e vê, a gente tem até a tendência de achar que ele era uma exceção, né? Mas não era não. Gente como a gente, aliás, está programado nessa série Gente Como a Gente, num desses domingos, o pastor Edgar vai pregar, claro, falar um pouco da vida do apóstolo Paulo, né? Não tem como, seria uma série ou mais de uma, né? Uma série bem extensa, só para falar da vida do apóstolo Paulo. Mas eu quero olhar para alguns aspectos aqui do testemunho dele e percebemos algumas mudanças que aconteceram na vida do antigo Saulo, agora Paulo, né? Que revelam o alcance do verdadeiro evangelho na vida desse rapaz, tá bom? E aí eu quero resumir isso numa frase, que a ação do verdadeiro evangelho, ou a ação do evangelho na vida do crente é eficaz e permanente. Então é só para você guardar, talvez de forma a decorar isso, fica fácil, né? A ação do evangelho na vida do crente é eficaz e permanente. Se é o verdadeiro evangelho, a ação dele vai ser, na vida do crente, eficaz e permanente. Vamos olhar para o texto, então, e ver 3 mudanças da ação do verdadeiro evangelho. Tá? A primeira delas é que o evangelho ele muda tradições. E isso está claro ali quando Paulo fala no verso 13 e 14, que ele diz assim: vocês ouviram como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu também ultrapassava a muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições, e aí a palavra aí, né, dos meus antepassados. O Paulo, ou Saulo, de antigamente, era um camarada extremamente convicto a respeito do que ele seguia, do que era o sentido da sua vida. Ele não era um judeu meia boca, ele tinha uma outra religião, claro, mas se tem uma coisa que a gente pode aprender com o antigo Saulo aqui, é que era um cara zeloso daquilo que ele cria. Ele era aquele cara que defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. Né? Podia estar no erro, como estava, ele reconhece isso, mas ele estava com os 2 pés, né, envolvido, ou até a cabeça. Era um cara realmente disciplinado e era um militante naquilo que acreditava. Né? E ele deixa isso muito bem claro aqui. Ele faz os irmãos lembrarem de quem era o Paulo antigamente. E não precisava pesquisar muito, não. A fama de Paulo era conhecida, especialmente entre os judeus. Ele diz que ele perseguia, e olha o termo que ele usa aqui, violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E por que ele fazia isso? E por que tem pessoas que até hoje ainda existem crenças, né, ou existem religiões que perseguem outros que não sejam, que não comunguem da mesma fé, da mesma crença, porque eles acreditam que esse é o ideal. Eles morrem por isso, matam por isso. Por quê? Porque para eles é isso que está no coração. Essa é a verdade. E eles vão, de fato, se dedicar a isso. Para eles, esse é o caminho. Né?
Então, se tem algo que a gente pode aprender com esses fanáticos, vamos colocar assim, é a disciplina, é o comprometimento com a causa, né? É gente disposta a entregar sua vida por aquilo. E Paulo era um desses. Ele ia de casa em casa, né, de bairro em bairro, de cidade em cidade, procurando cristãos para matar. Para prender e para matar, né? E também tinha um aspecto de que ele era uma pessoa muito respeitada desde pequeno, ele diz aqui, né, já no judaísmo, ele ultrapassava muitos da sua idade, né? Ele era extremamente zeloso das tradições. E quando Paulo, então, recebe ou é impactado com o verdadeiro evangelho, tudo isso muda. Paulo não se agarra mais àquelas tradições. Aquilo para ele, ele vai dizer, ele considerou como esterco. Aquilo que era status para ele, virou nada por causa de Cristo. Todo o investimento que ele tinha feito, e depois Deus abriu os olhos dele, fazendo entender que aquilo tudo era errado, ele não se prende mais. Ele não fica querendo receber os créditos ou tentando pegar algum resquício daquilo, porque ele sabia que de nada valeria. Então ele abre mão realmente das suas tradições nesse aspecto, aquelas tradições que não contribuem em nada para a verdadeira fé, ele joga tudo isso no lixo. Né? O que acontece ali? Né? Nós percebemos nesse ponto que velhos costumes e velhos hábitos são abandonados. O que eu quero dizer com isso? Quando o verdadeiro evangelho nos alcança, irmãos, eu não estou propondo aqui, existem casos e casos, né? Eu conheço pessoas que, quando se converteram, da noite para o dia, abandonaram muita coisa e coisa pesada. E aí, era um vício, talvez. Você já deve ter ouvido, né, testemunho de gente que, por exemplo, era enfiado na droga, ou na bebida, ou no cigarro, enfim. E no dia em que se converteu, né, largou tudo e não colocou mais nada na boca. Amém, tem casos assim. Muitos casos assim. Mas tem casos também que a pessoa luta constantemente contra aquilo. Mas o evangelho não deixou de alcançar essa pessoa. Né? Porque Deus vê o coração, Deus vê a intenção. O problema é quando tem gente, e aí é onde eu falo, né, que se deixa enganar. Ouviu uma historinha, simpatizou, mas nunca se entregou de fato a Jesus. E continua dando valor para velhas tradições, dando valor para hábitos, né, para maus hábitos. E se você procurar, você vai achar a igreja que aceita de tudo. E que fica aí afagando o ego dessas pessoas que não querem de fato se comprometer definitivamente e totalmente com Jesus e com o evangelho. E vão para o inferno. Porque o evangelho nunca, repito, nunca as alcançou. E gente sendo iludida aos montes. Jesus mesmo diz isso. Vai ter gente em graus de liderança fazendo coisas espetaculares em nome, entre aspas, de Jesus. E quando chegar naquele dia, Deus vai dizer para elas, eu nunca conheci vocês. Apartem-se de mim. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho nunca alcançou. Porque quis associar a verdade com pitadas, né? Ou querer enxertar na verdade única do evangelho essas mentiras de tradições pagãs, de tradições diabólicas, humanas, querendo colocar isso tudo numa batedeira e transformar num outro evangelho com cara de verdadeiro evangelho. O evangelho é um só. Uma pitada de falso evangelho já estraga toda a massa. Deus não vai aceitar isso. Deus não vai aceitar esse tipo de argumento, esse argumento de alguém que fez muito para Jesus. Porque o que salva não é o que você faz para Jesus, mas sim o que Jesus fez por você, e ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Presta muita atenção nisso. O verdadeiro evangelho muda tradições, ele muda valores, ele muda visão. Paulo tinha uma visão de ser salvo, aceito pelas obras da lei.
pelo cumprimento e a observância das regras e mais regras e mais regras da lei. Ele fala isso, eu era zeloso nas tradições. Por quê? Porque ele queria se destacar e certamente porque ele acreditava que era dessa forma que ele teria um lugarzinho no céu. Mas ele entendeu que não. Ele deixou tudo isso para trás por causa de Jesus, porque era o que tinha que ser feito. É o que tem que ser feito. Não dá para crer em Jesus e ainda continuar trazendo no bolso ou tentar, de alguma forma, se agarrar a antigas tradições da vida pagã. Deus não aceita isso. Deus não divide isso. O verdadeiro evangelho lança fora essas velhas tradições humanas, pagãs, diabólicas. A segunda mudança, voltando aqui a lembrar que a ação do verdadeiro evangelho na vida do crente é eficaz e permanente. É a mudança de trajetórias. Quando nós falamos de mudança de tradição, né, uma coisa está atrelada à outra. Né? Paulo deixa o seu passado, né? Obviamente, muita coisa ali, Paulo olhou para trás e viu, meu Deus, se eu pudesse voltar, eu teria reparado muita coisa. Mas tem coisa que realmente não vai dar para você reparar. E Deus realmente não vai levar em conta o tempo da sua ignorância. O fato é que quando o verdadeiro evangelho te alcança, daqui para frente é um novo caminho. Um novo e vivo caminho. Totalmente outro. E é isso que acontece com Paulo. Agora, ele vai pegar outra condução. O ônibus que ele pegava antes, ele não vai pegar mais. Agora ele vai embarcar em outro. Né? Novas trajetórias. E ele vai discorrer sobre isso a partir do verso 15. Né? Quando Deus, porém, olha aí, né? O quando Deus, porém. Isso já aconteceu na sua vida, esse porém? Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe, isso é uma coisa também que a gente fica assim, né? Graças a Deus por essa palavra, nós somos incapazes, às vezes, de compreender. Não tem ninguém que saiba tudo de Bíblia, que conhece tudo, porque tem mistérios, né? Mas é impressionante a beleza disso. Você olhar para um cara que era tão convicto, mas tão convicto no judaísmo, tão zeloso, tão dedicado, e aí ele chega num ponto agora, quando é impactado pelo verdadeiro evangelho, de dizer e reconhecer aqui que desde o ventre da mãe, ele já estava separado, chamado pela graça de Deus. Ele tem que admitir, então, que, puxa vida, Deus, mesmo desde o ventre da minha mãe, eu já era conhecido, já era escolhido, né, separado pela graça que o chamou. E aí ele deixa bem claro aqui que essa foi uma ação de Deus, foi Deus quem o chamou. E isso é uma verdade também do verdadeiro evangelho. Você só foi alcançado pelo verdadeiro evangelho se você reconhecer que não teve mérito algum na sua pessoa. Você estava morto nos seus delitos e pecados, e foi Ele quem te alcançou, foi Ele quem te chamou. E Paulo consegue aqui, então, ter uma visão bem ampla disso, né? Saindo dessa dimensão limitada nossa aqui, né? Essa dimensão física, e dizer, desde o ventre da minha mãe, eu já estava separado. Esse mesmo Deus que já tinha escolhido lá atrás, permitiu que ele fosse tudo o que ele foi, tudo o que ele fez. Como pode? As coisas são incompreensíveis às vezes, né? Não dá para entender todas as nuances disso. Como é que pode um Deus que já tinha escolhido o cara desde o ventre da mãe permitir que ele fosse quem foi, né? Um perseguidor terrível dos próprios cristãos? E Jesus falou, você não está perseguindo, quando você persegue alguém, você está perseguindo a mim. Então Deus permitiu que Paulo perseguisse-o, mesmo sabendo que chegaria num ponto da nossa história aqui, da nossa dimensão, né, do nosso tempo e do nosso espaço, em que Deus tocaria na vida daquele cara e diria, agora você é meu. E aí ele reconhece, mas não foi a partir de agora. Isso na nossa dimensão teve uma data que Paulo foi transformado e alcançado. Mas na dimensão de Deus, sempre chamado, desde antes dele ter qualquer tipo de ato responsável, ele já era escolhido. Ele reconhece isso. Então, a partir do momento aqui na nossa dimensão terrestre, né,
que Paulo recebe esse chamado, a trajetória dele muda, né? Ele diz, então, se agradou, então, né, me separou, me chamou pela sua graça e se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Olha o caminho como muda, de perseguidor para missionário, né? Perseguidor para pregador. A trajetória dele muda, isso se chama conversão. O verdadeiro evangelho não tem como, irmãos, ele provoca conversão. Não dá para dizer que você foi alcançado por Cristo, mas o que seu caminho continua o mesmo. Ou que você agora acoplou ao seu caminho o caminho de Cristo. Não é um caminho paralelo com o que você andava antes. O caminho do verdadeiro evangelho é oposto. Você tem que fazer uma conversão. E Paulo fez e teve uma conversão. E aí ele não sobe para Jerusalém, ele vai dizer aqui em relação a não ter tido nenhum tipo de influência ou dependência, né, dos apóstolos, de outros que já estavam no caminho, porque ele teve o chamado dele para ser apóstolo, né? E ele diz aqui, eu não fui para Jerusalém, eu fui para a Arábia, mas mesmo tendo ido para a Arábia, ele já estava num novo caminho. Mesmo não tendo se encontrado e nem dependido dos outros, nem ter se convertido por causa de outros, aqui fica muito bem claro que a conversão dele foi por causa do Cristo. Paulo, então, segue uma nova trajetória de vida. Isso também é um alerta para nós, né? Tem muita gente que se converte aí por causa de outros, ou se converte porque é mais cômodo, porque estava naquele momento de aflição e Deus deu uma graça para ele, alguma coisa do tipo, e aí aquilo ali para ele foi a conversão. Não é não, irmãos. O verdadeiro evangelho não é por interesse nesse sentido. Não é para agradar pai ou mãe, ou só porque você não era reconhecido no mundo, agora foi um pouco reconhecido no meio dos cristãos. Tem muita gente que tem um talento, esse talento não é reconhecido lá fora, e aí, né, no meio da igreja é reconhecido, então aí ele passa a frequentar uma igreja e se diz crente porque agora ele tem algum status ali, consegue ser reconhecido. Isso não é uma mudança de trajetória, isso é um engano. Então, porque eu não consegui o que eu queria lá fora, eu vou buscar lá no meio dos crentes. E está se iludindo. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é necessariamente por um bem egoísta. Eu vou me tornar crente porque lá eu vou conseguir cantar. Eu vou me tornar crente porque lá eu vou conseguir tocar um instrumento. Eu vou me tornar crente porque lá eu posso ensinar. Eu queria muito ser isso, não vou conseguir, lá na igreja eu consigo. Isso não é o verdadeiro evangelho. Claro que eu entendo que Deus nos dá, né, nos capacita com dons, com talentos, e mesmo antes de se converter, você tem talentos, você tem habilidades. E você pode desenvolver isso. O ambiente da igreja é um ambiente ideal para você desenvolver seus talentos. Mas você não deve procurar Jesus só porque você quer mostrar os seus talentos. Aliás, quando nós chegamos a Cristo, a primeira coisa que nós mostramos, né, que o verdadeiro evangelho revela, é uma total dependência. Quando nós chegamos aos pés de Jesus, a primeira coisa que nós dissemos é: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu dependo totalmente do Senhor. Eu sou um pobre miserável. Miserável homem que sou. Se você não chegar diante de Deus assim, você não vai ser aceito por causa de mérito seu, né? Ou por alguma ambição que você tenha, né? Deus não está à procura de funcionários. Deus quer servos, né? Então Deus não contratou você para ser crente. Deus morreu por você. A sua trajetória tem que mudar. A de Paulo mudou. Ele continua falando aqui, depois de 3 anos, verso 18, aí que ele subiu para Jerusalém, encontrou com Cefas, Pedro, né? Ficou 15 dias com ele, mas depois não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, e ele declara que isso é verdade, ele não estava mentindo, e aí ele vai dizer que depois, no 21, ele vai para as regiões da Síria e da Cilícia, e ele não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Paulo era muito conhecido pelos cristãos e temido. Depois que ele se converte, ele não fica fazendo média com o cristão. Ele vai servir a Jesus no chamado que Jesus deu para ele. Pouco importava para ele ficar sendo assim bajulado
pelos crentes da época, ainda que fosse um chamado apostólico. Paulo não ficou perdendo tempo ali querendo se mostrar suas credenciais para os cristãos. Ele foi falar, se preparar, pregar Jesus em outros lugares onde nem era conhecido. Porque o que importava para ele era o Cristo, não era o ambiente em si das pessoas da igreja, mas o próprio Jesus. O verdadeiro evangelho muda trajetórias. O verdadeiro evangelho muda a sua missão de vida. Paulo tinha uma missão de vida. Quando o verdadeiro evangelho o alcançou, a missão dele mudou completamente. Né? Paulo tinha a disposição voltada para perseguir e matar. Agora a disposição dele muda também completamente. A conversão dele leva-o agora de odiar o Cristo e o cristão, a amar Jesus, amar os perdidos e proclamar esse Jesus que antes ele perseguia. E os laços de comunhão certamente mudaram, isso é óbvio, está implícito, irmãos. As amizades que Paulo tinha, né, já não eram mais as mesmas agora. Né? Provavelmente muita gente naqueles dias viraram as costas para ele e ele não quis se importar com isso. Né? E isso pode acontecer, e já deve ter acontecido com você também. Claro que você não deve, agora que eu sou crente, agora eu tenho outro mundo. Né? Esquece, não, nós temos que ser sal e luz no mundo, sim, diante das pessoas que estão perdidas. O que nós não podemos agora é mais manter laços de comunhão, porque agora nós somos cidadãos do reino de Jesus Cristo. E isso mostra a mudança de trajetória. A ação do verdadeiro evangelho, a ação do evangelho na vida do crente é eficaz e permanente. E por último, a terceira mudança é uma mudança de testemunho. Né? Então, percebe, uma mudança de tradição, uma mudança de trajetória e uma mudança de testemunho. O que você faz, o impacto daquilo que você faz dali para frente. Né? O que as pessoas diziam e pensavam de você e agora passam a dizer e a pensar depois da conversão, depois que o verdadeiro evangelho te alcançou. Versos 23 e 24 termina de maneira maravilhosa. Ele diz assim: apenas tinham ouvido dizer que aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. Olha que testemunho. Ouviram dizer, aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. Mudança completa. Né? De trajetória, mudança de tradição, que leva também e é revelada numa mudança de testemunho. O que ele falava, agora ele não fala mais. Né? O que ele fazia, agora ele não faz mais. É o inverso disso. Mudança completa, mudança total, conversão. E aí ele vai dizer, o resultado disso, glorificavam a Deus por minha causa. Você percebe aqui uma mudança de foco. Uma mudança de foco. Antes eu queria matar. Queria matar os cristãos. Antes eu queria prejudicar. Antes eu queria destruir. Agora eu quero construir para o reino. Né? Agora eu faço parte, eu visto uma nova camisa. É uma mudança total. De novo, eu entendo que em alguns casos, né, a transformação do evangelho ela é um processo mesmo, na prática. Né? Mas é um processo crescente, irmãos. E não tem nada que se misture. Deus vai tirando, ele pode ir tirando aos poucos, mas ele vai tirando. Não vai tolerando. E falando, não, com isso aqui você pode continuar, com essa velha tradição, com esse velho caminho, você pode continuar seguindo nele. O importante é que você também está aqui. Não, é uma coisa ou outra. Haverá lutas? Sim. Mas você tem que entender, aquilo que a palavra diz, que não glorifica a Deus, que não é da vontade dele, que é contrário à sua palavra, você tem que ir tirando. Você tem que odiar isso. Você tem que chorar por causa desse pecado. Né? Quando nós fazíamos aqui o celebrando, esse era um cuidado que nós tínhamos que tomar. Né? Toda vez nós chegávamos aqui e falávamos a respeito das nossas falhas de caráter, e elas vão existir. O problema é quando a gente acostuma com elas e trata elas como um bichinho de pelúcia. Né? Ah, esse aqui é meu pecado, eu sou assim. Você não pode gostar daquilo.
Você tem que lutar para que na semana que vem, quando você chegar na próxima reunião, você diga assim, aquilo ali eu venci essa semana. E quero continuar vencendo, não quero mais aquilo na minha vida. Por quê? Porque eu não sou, em Cristo, eu tenho poder para não ser mais aquilo. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei. Muito bem, a mudança de testemunho também muda basicamente o quê? A reputação. Olha o versículo 13, né? Aquele que nos perseguia, qual era a reputação dele? Aquele que nos perseguia. Qual é a reputação dele agora? Aquele que nos perseguia agora prega. Então, para alguém que era um perseguidor e que procurava destruir, agora a reputação está mudando. Agora ele é o cara que prega e constrói para o reino. Agora ele é um apóstolo de Jesus. Ainda que não reconhecido por muitos, mas o que importava para ele era o que ele estava fazendo diante de Deus e não diante dos homens. Ele fala isso naquele contexto que nós lemos nos primeiros versículos. Ele fala, o meu ministério, o meu evangelho não é para agradar homens, né? Versículo 10, ele fala, será que agora eu estou procurando o favor de homens ou de Deus? Será que eu procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Se o verdadeiro evangelho te alcançou e você quer de fato ser servo de Cristo, não é a homens que você tem que agradar. É a Deus, e somente a Deus. Mudança de foco, mudança de reputação. A ação do verdadeiro evangelho, a ação do evangelho na vida do crente é eficaz e permanente. A ação do verdadeiro evangelho muda tradições, muda trajetórias e muda o testemunho. É uma verdade, foi e é, né, na vida de Paulo, e deve ser também uma verdade na vida de qualquer cristão. Cada um do seu jeito, cada um a seu tempo, mas se de fato o verdadeiro evangelho te alcançou, ele mudou a sua tradição, mudou e vai continuar mudando a sua trajetória, e mudou e vai continuar mudando o seu testemunho. Se apegue nisso, proclame esse Cristo, e você vai dar sinais de que o verdadeiro evangelho te alcançou, quando outros estiverem glorificando a Deus por sua causa, como fizeram com Paulo. E Paulo não é diferente de mim nem de você. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite. E nós pedimos que o teu Espírito Santo nos guarde e sonde os nossos corações. Se tem alguém que está nos ouvindo, enganando-se a si mesmo, que esse texto aqui, a vida de Paulo, possa tenha mostrado nessa noite, características do alcance do verdadeiro evangelho. E essas características apontam para mudanças. Mudança de tradições, mudança de trajetórias e mudança de testemunho. Se isso não aconteceu, em alguma medida, e tem crescido, que o Senhor avalie e sonde os corações, que a pessoa se deixe sondar pelo teu Espírito, pela tua palavra, e dizer, né, e admitir sinceramente diante do Senhor, se de fato um dia já teve um encontro verdadeiro com Cristo, se de fato um dia já foi transformada pelo verdadeiro Evangelho. Sonda os corações, Pai, faz a tua obra. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana, final de semana e até domingo na próxima live aí. E não esqueçam, né, domingo que vem começa o portal. Bom, um abraço.